Graça e paz, irmãos, amém? Certa vez, um homem mestre da lei foi ao encontro de Jesus chamado Nicodemos. Esse homem era um conhecedor da lei e quando ele viu Jesus fazendo uma série de milagres, ele chegou até Jesus e diz: Mestre, vejo que tu vens da parte de Deus. Ele fez uma afirmação, irmãos, que Jesus de imediato vai fazer uma correção não no que ele diz, mas na maneira como ele estava afirmando aquilo ali, na maneira como ele estava de fato percebendo aquilo ali em Jesus. E aí Jesus disse para ele, como o homem, para realmente ver as coisas de Deus, ele precisa nascer de novo. E aquele mestre da lei então diz a Jesus: mas mestre, como eu posso nascer de novo? Depois de ele ter afirmado que Jesus era mestre, vindo da parte de Deus, então ele diz: como é que eu posso nascer de novo? E Jesus então faz essa colocação e ele diz uma coisa que nos chama muita atenção. Ele diz assim: olha, como eu, sendo velho, posso voltar para o ventre da minha mãe? Como é que eu posso entrar de novo na barriga da minha mãe e ela me gerar de novo? O que aquele homem estava afirmando era uma afirmação de quem não tinha uma percepção espiritual das palavras de Jesus. E quando a gente escuta as palavras de Jesus, a gente não tem uma percepção espiritual, a gente entende só a letra, a gente não consegue perceber o espírito da letra e as palavras de Jesus. Então Jesus vai dizer: necessário é nascer de novo. E aquele homem então, sem entender, Jesus estava falando de coisas espirituais enquanto ele estava pensando em coisas carnais. O máximo que ele podia ver e entender ali na sua mente carnal, humana, meramente humana, era as palavras no seu sentido literal. E por que eu estou falando isso? Porque nós iremos, nesse momento, ler a palavra de Jesus. Ler a palavra e nós precisamos ter um discernimento espiritual. Nós precisamos enxergar, como cantamos aqui, além da letra, o espírito da letra, aquilo que o nosso Senhor Jesus, de fato, deseja comunicar aos nossos corações. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia conosco, lá em Lucas 5, do versículo 1 ao versículo de número 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, o tema que eu irei nessa noite ministrar ao coração de vocês, o título da minha mensagem é O Chamado Poderoso de Jesus. Esses dias eu estava lendo um livro e eu queria aqui recomendar esse livro para vocês. É um livro que tem mexido muito comigo e tem me feito ter uma nova visão na maneira como eu experimento e vivencio as coisas dessa terra. Esse livrinho aqui chamado As Coisas da Terra, do Joy Higney. E uma das teses que me chamou muita atenção nesse livro esses dias foi que o John Higney, ou John, como diz aqui, Higney, né, ele diz
é que você, à medida que você enxerga a Deus na criação, nas coisas desse mundo, Deus como Criador de todas as coisas, e você começa a contemplar então o poder de Deus, a beleza de Deus, a sabedoria de Deus que é revelada na criação, e os seus olhos se abrem para ver isso, você então você é movido por Deus a querer se relacionar com o próprio Deus. Com essa tese, então, ele defende que precisamos olhar para a criação e ver o Criador. E ao enxergar o Criador, poder gozar aquilo que o Criador nos dá. De maneira que até mesmo a comida que nós experimentamos, nós podemos gozar a Deus, porque é Deus quem nos dá o prazer de poder nos alimentar. É Deus quem dá o prazer de ter uma família, de sentarmos à mesa e termos momentos de alegria e compartilhar com eles as nossas alegrias, o consolo que a família nos dá. Então, ele nos faz olhar de uma maneira diferente para as coisas aqui dessa terra. E por isso o título do livro é As Coisas dessa Terra. E quando eu medito aqui nessa passagem de Lucas capítulo 5, do versículo 1 a 11, nós encontramos exatamente um exemplo de uma revelação poderosa de Deus, onde ao contemplar essa revelação, aqueles que viram o poder de Jesus, o poder de Deus em Cristo Jesus, foram convocados, foram chamados a se relacionarem com Deus. Ao ver o que Jesus estava fazendo, aqueles discípulos então viram ali uma revelação, Deus tirando o véu, Deus abrindo as portas, escancarando o céu, e à medida que eles contemplavam então o que Jesus estava fazendo, eles eram movidos a se relacionarem com Deus. E muitas vezes nós estamos cantando tanta coisa como cantamos aqui nessa noite, estamos orando, falando da majestade, da grandeza de Deus, sem a devida contemplação. E eu falo isso porque muitas vezes cantamos de Jesus, ouvimos de Jesus, mas o nosso coração continua estagnado, o nosso coração não sente um desejo de um maior envolvimento com as coisas de Deus, nos dando aquela satisfação pecaminosa de que está tudo muito bem, eu vou para o céu, aleluia, e não devo fazer mais nada, e não tenho que me relacionar com Deus de forma mais profunda. Então, eu queria que nessa noite você abrisse seu coração, porque à medida que a gente contempla o poder de Deus, o nosso coração o nosso coração deve então ser chamado, deve então ser impulsionado a ter um relacionamento mais profundo com Jesus. E eu queria que você atentasse comigo então para essa passagem que nós iremos ler. Essa passagem, como o título que você tem aí e que os tradutores deram na sua Bíblia, chama-se A Pesca Maravilhosa. Jesus está ali realizando um dos milagres que Lucas faz questão em narrar aqui no seu Evangelho. Um milagre em que ele revela Jesus como o Deus poderoso, aquele que traz uma revelação do céu para os homens. Se você observar bem o Evangelho de Lucas, nessa passagem exatamente, aí Lucas está descrevendo uma série de milagres que Jesus está fazendo. E os milagres que Jesus fazia eram de tal maneira que as pessoas, ao ouvirem o que ele estava fazendo, queriam estar junto dele. Queriam estar próximo de Jesus para receberem o milagre e para também serem instruídos acerca do que Deus desejava para a vida deles. De maneira que as multidões se reuniam. Naquela época não existia como existe hoje, caixa de som, caixa amplificada. Então as pessoas queriam estar o mais próximo dele possível, para poderem assim ouvir a sua voz, ouvir o que ele tinha para dizer. E diz Lucas então que as multidões apertavam a Jesus, de maneira que literalmente ele se via pressionado, a ponto de pedir a um dos discípulos, ao Pedro lá, que colocasse seu barquinho lá no lago, para que ele pudesse fazer daquele barco um púlpito àquelas multidões que estavam ali, sedentas, famintas pela palavra de Deus. Então Jesus vai e fala àquela multidão, depois opera um grande milagre na vida daqueles homens, um milagre que vai então mudar a visão daqueles pescadores, daqueles homens envolvidos na sua profissão, e por fim Jesus então chama eles, e o chamado de Jesus se torna algo irresistível, porque eles acabaram de ver o que Deus estava fazendo, o que Deus estava realizando.
Então, eu gostaria que você atentasse comigo para 3 momentos dessa experiência aqui daqueles discípulos com Jesus, e você pudesse ver comigo que o chamado de Deus se revela de forma poderosa quando Deus então opera e Deus nos dá uma dimensão do poder dele na nossa vida, e então somos chamados a nos envolver mais com a missão dele, com aquilo que ele está fazendo aqui nesse mundo. E antes de prosseguir, você tem contemplado o poder de Deus? Você tem visto o poder de Deus? A maior prova que você pode dar nessa noite de que você tem visto o poder de Deus é o envolvimento que você precisa ter com a missão de Deus. Que Deus quer nos falar isso, que Ele tem revelado o poder dEle à sua vida. Seus olhos já não são como os olhos lá do Nicodemos, que só enxerga a letra, as palavras e as meras palavras, mas você enxerga um pouco mais além. E você pode então ver o poder de Deus. E este poder de Deus é um convite de Deus para você e para mim, para nos envolver com a missão dEle. Então vejamos aqui 3 momentos. O primeiro momento que nós vemos aqui é o momento em que Jesus viu uma multidão faminta e sedenta pela palavra de Deus. Essa história nos mostra que Jesus estava ali pressionado por aquela multidão que estava desejosa por ouvir a palavra que Jesus estava proclamando, por ouvir o evangelho de Deus pelos lábios de Jesus. Ele estava pregando numa região chamada região da Galileia. Geograficamente, a região da Galileia era uma região de muitos produtores rurais, de muitos pastores. Era uma região, comparada à Judéia, uma região não muito rica, de pessoas pobres e carentes, de pessoas que estavam sedentas, além do alimento e das suas necessidades temporais, também sedenta por uma palavra de Deus que pudesse trazer o consolo para o seu coração. E Jesus então começa o seu ministério pregando ali na Galileia, pregando aos gentios, levando o que Deus tinha a fazer à vida dos gentios. Aquela multidão apertava Jesus, e Jesus então decide ir para um barco, pedir a um dos pescadores que levassem ele a um barco ali na praia do lago chamado também de Mar da Galileia, onde ele iria fazer daquele barco um púlpito, e iria pregar ali o que Deus desejava comunicar àquela multidão. Jesus então pede a Pedro que o afastasse um pouco da praia, a fim de ensinar a multidão sedenta. No versículo 2 diz assim, observe aí na sua Bíblia: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Jesus olha aqueles pescadores lavando a rede. Estavam tirando ali algumas sujeiras que estavam naquela rede, porque eles haviam passado a noite a pescar, a buscar os peixes, mas não havia vindo peixe algum. Apenas haviam vindo sujeiras nas redes que eles estavam limpando, para poderem no próximo dia, no dia seguinte, lançar a rede novamente em busca de uma boa pescaria. Então Jesus vê aqueles homens lavando o barco e pede a um deles que pegue um barco e coloque aquele barco ali na praia. Jesus está vendo ali aquela multidão. Jesus estava no barco dos pescadores e pescando homens. E eu queria que você observasse agora o espírito do que Lucas está nos dizendo aqui. Porque quando Jesus é colocado então naquele barco de pescadores, Jesus não está naquele barco não para pescar peixes, mas para pescar homens. E pela perspectiva de Pedro e os demais pescadores, estava ali um símbolo que eles precisavam entender. Eu imagino Jesus em cima daquele barco e falando acerca do reino de Deus, falando da obra que Deus estava realizando para salvar aquele povo. E Pedro e os demais pescadores, ao observar a eles sem entender muita coisa, mas nós podemos ver o que Jesus estava comunicando a eles, que eles deveriam agora observar o que iriam fazer dali então, serem pescadores de homens. Irmãos, aquela cena era muito significativa, primeiramente porque comunicava o que aqueles discípulos deveriam fazer diante dos homens, ser pescadores de homens, olhar para as multidões e ver a fome, a sede que as multidões tinham e têm de ouvir uma palavra de Deus.
Simbolizava também um olhar sobre o mundo necessitado, a partir da perspectiva da própria profissão daqueles discípulos, que eram pescadores, mas que precisavam ver naquelas multidões carentes e famintas um coração que precisava ouvir uma palavra de Deus, que precisava ouvir a boa nova do Senhor. Aqui nós aprendemos, irmãos, que o nosso Senhor, Ele está preocupado com as multidões famintas. O Senhor Jesus, Ele está preocupado com aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. E que muitas vezes Ele usa, a nossa profissão, Ele usa a nossa situação do momento para comunicar o Evangelho, para comunicar a palavra de Deus, como Ele fez com aqueles discípulos. Nós estamos rodeados de uma multidão de necessitados que precisam de Deus. E não me entenda mal, porque eu não estou dizendo aqui que precisam ir a uma igreja. Porque nós não podemos inverter os meios ou os fins pelos meios. A consequência de quem ouve o Evangelho é querer participar de uma igreja. Mas participar de uma igreja não necessariamente quer dizer que eu ouvi o Evangelho do nosso Senhor, o Evangelho que salva. Irmãos, nós vivemos cercados de pessoas necessitadas do Evangelho. A começar no nosso lar, a começar com as pessoas com quem nós convivemos. É estranho muitas vezes conviver com pessoas que dizemos que amamos, mas que nunca falamos de Jesus para elas. E essas pessoas fazem parte dessa multidão, da multidão que Jesus observa do barco, e que nós, como discípulos, precisamos contemplar o que Jesus estava fazendo, para fazer o que Ele fez, pregando às multidões e falando de Jesus às multidões. O Evangelho de Cristo tem uma mensagem, irmãos, para o casamento corroído pelo egoísmo. O Evangelho de Cristo tem uma mensagem para os que buscam se encontrar, saber quem são, desfazer a ilusão de que eu sou alguma coisa, porque eu tenho uma condição ou porque as pessoas dizem que eu sou. Encontrar a minha verdadeira identidade. O Evangelho de Jesus nos mostra quem somos. E nos mostra quem somos, sabe por quê? Porque em Cristo Jesus eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou, eu não sou o que eu tenho, o que eu possuo, eu não sou aquilo que a conta do banco diz que eu sou o que Deus diz que eu sou. E o Evangelho revela isso ao nosso coração. E é essa mensagem que nós precisamos proclamar, como Jesus proclamava aquela multidão. Uma multidão perdida, irmãos. Uma multidão que estava ali a tatear sem poder encontrar, como você tem visto pessoas na sua família, como você tem visto o seu marido, buscando se afirmar com as coisas desse mundo, buscando ser alguém porque usa uma roupa de marca, buscando ser alguém porque tem um bom emprego, porque tem um bom status. Eu não estou dizendo que isso seja ruim, mas isso não pode ser o definidor de quem nós somos. Quem nos define é o Evangelho de Cristo. Quem nos define é o que Cristo diz que eu sou. E nós não podemos estar preocupados demais com o que as pessoas têm para falar de nós. Porque o que as pessoas precisam ver em nós é Cristo Jesus. Irmãos, havia uma necessidade naquela época e há uma necessidade nos nossos dias. Pena, irmãos, que muitos não sabem falar disso. Pena que muitos confundem o Evangelho com uma chamada a fazer parte de uma organização religiosa. Isso é uma ilusão. Jesus chamou a mim e a você para sermos pescadores de homens, ganharmos homens para o reino de Deus. Entenda homens aqui, não do sexo masculino, mas pessoas para o reino de Deus. Você tem visto as necessidades na sua casa, no seu trabalho, com as pessoas com quem você convive. Você tem ensinado as multidões à tua volta, lá no teu trabalho, a Jesus? Ou será que esse papo tem sido um papo não muito agradável? E nunca vai ser um papo muito agradável. Porque, irmãos, falar de Jesus é entrar em confronto com o mundo. Falar de Jesus é lançar luz nas trevas do homem. Imagine alguém quando está fazendo mal. Alguém faz um mal no escuro. Porque quem está fazendo mal quer que ninguém perceba a maldade que está fazendo. Agora imagine que você chega lá com uma lanterna e lança uma lanterna sobre aquela situação ali em que ele está fazendo mal. O que é que acontece? Quem está fazendo mal se incomoda.
A palavra do Senhor diz que Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sabe por quê? Porque em Jesus havia luz. E Jesus revelava a pecaminosidade do coração do homem, como o homem é traiçoeiro, como o nosso coração é malicioso. E isso criou uma repulsa a ponto, irmão, de o nosso Senhor Jesus parar na cruz do Calvário. E talvez seja por isso que você não tem falado tanto de Jesus, porque você tem medo de ir para a cruz. Mas nós precisamos olhar para as multidões, irmãos, entender a mensagem que Jesus está nos comunicando aqui. Precisamos subir no nosso barquinho e falar de Jesus para as pessoas que precisam ouvir. Subir, irmãos, no nosso barquinho aqui, entenda, subir lá no lugar onde eu trabalho. Subir lá na empresa onde eu estou administrando. Subir lá no lugar onde eu estou ali exercendo a profissão que Deus me deu e falar de Jesus. É assim que nós nos fazemos, ou Deus nos faz, pescadores de homens. Jesus nos mostra a missão que temos para com o mundo. Sua igreja, que somos nós, deve dar continuidade à missão de Deus que Cristo iniciou. Eu duvido, que alguém seja um cristão de verdade, sem ter envolvimento, sem ter consciência da missão que recebeu. E eu tenho dúvidas que existe muita gente que está comprando gato por lebre. Pensa que está indo caminhando para o céu, mas não está, porque está fazendo sua própria missão e não a missão de Deus, a missão de Jesus. Tem gente que acha que vai para a igreja, que bom, agora eu estou nos caminhos de Jesus. Como se esse lugar aqui pudesse transformar a sua natureza. Esse lugar aqui não pode transformar a sua natureza em nada. Sabe quem é que pode transformar a sua natureza? Jesus, o Espírito Santo de Deus. E a nova natureza, e a natureza que Deus nos dá, irmãos, é uma natureza que nos coloca na missão dEle. É uma natureza que me faz sair daqui entendendo que eu estou nesse mundo, mas não sou desse mundo, que eu estou aqui como Cristo Jesus, de passagem nesse mundo, a proclamar o Evangelho do Reino de Deus. E que eu não sou um cristão só quando eu chego dentro da igreja. Quando eu estou aqui no meio, porque aqui é muito fácil, todo mundo aqui é crente, todo mundo aqui crê em Deus. O negócio é quando você estiver lá fora no seu barquinho, lá fora, distante do nosso meio, e lá você tem a responsabilidade de pregar o Evangelho de Jesus. Irmãos, um segundo momento que nós vemos aqui nessa passagem, que eu queria chamar a atenção de vocês, é que Jesus ele manifestou o seu poder diante das dificuldades que os discípulos estavam passando. Na história que Lucas nos narra, ele mostra primeiro que Jesus sobe ao barco, mas Jesus não deixa de ver o que estava acontecendo na vida daqueles discípulos. E qual era a dificuldade que eles estavam tendo? Eles eram pescadores comerciais, eles pescavam para vender peixes. E aqui um detalhe interessante, já adiantando para vocês. O pescador comercial era alguém bem de vida naquela sociedade, ali na região da Galileia. Era melhor do que um trabalhador rural, ele ganhava mais, a pesca era uma coisa rentável, inclusive quando a pesca era feita em cooperativa, como era o caso dos sócios de Pedro. Eles pescavam ali, vendiam seus peixes e ganhavam dinheiro para sustentar sua família, eles viviam daquilo ali. Mas havia naquele dia especificamente uma dificuldade. Qual foi a dificuldade? Eles tinham saído à noite, e aí um detalhe aqui importante para a gente entender o texto. Os peixes, normalmente no lago, quem gosta de pescar sabe muito bem disso, que pescar à noite é uma maravilha. Por quê? Porque na mente dos peixinhos, eles já entenderam que durante o dia não é bom subir até a superfície do lago. O bom é quando chega a noite, porque à noite eles podem subir sem serem queimados pelo sol e sem sofrerem com a temperatura da água na superfície. Então, à noite, o que é que os peixinhos fazem? Eles sobem, então, para a superfície. E o pescador experiente, ele já tinha observado isso, que o melhor momento para a pescaria era a noite. Os pescadores sabiam disso. Eles haviam passado a noite todinha pescando. Lançavam a rede e nada de peixe. Naquele dia, sabe o que estava acontecendo, irmãos? Deus, pela sua divina providência, disse aos peixes: peixes, fiquem no fundo do lago. Vocês não vão subir, vão ficar aí no fundo do lago. Fiquem aí, porque eu tenho uma obra a realizar.
Deus é Senhor de todas as coisas. E os peixes ficaram lá, e eles ficaram lançando a rede, nada de peixe. Chegaram lá na praia, desceram do barco desanimados. Sabe aquela situação de frustração? Não deu certo, a coisa não funcionou, essa noite não estava próspera. Começaram a lavar as redes para poderem guardar as redes. Jesus havia contemplado isso, havia contemplado a dificuldade daqueles homens. E diante daquela dificuldade de não ter nenhum peixe, o que é que Jesus faz? Jesus prova o coração daqueles pescadores e diz a eles o seguinte, especialmente a Pedro, Simão Pedro: vai-te ao largo e lançai as vossas redes. Pare e pense, um pescador profissional ouvindo de um rabino, mestre Jesus, lance as redes. O que é que você faria? Se uma pessoa que não é da tua profissão dissesse para você fazer algo que você já tem plena certeza que não daria certo. Aqueles homens escutam Jesus dizendo: lancem a rede. Lancem a rede. O que é que eles dizem? Mestre, nós passamos a noite toda, lançamos a rede e não veio um peixinho sequer. Fosse aqui no Nordeste, não veio uma piabinha sequer. Então Pedro diz para ele: contudo, mas sobre as tuas palavras, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Sobre a tua palavra eu lançarei a redes. Eles estavam ali diante de uma situação em que Deus estava provando a fé, a confiança deles. Eles sobem no barco, vão até o meio do lago e lançam a rede, irmãos. E naquele momento, o que é que Deus diz lá do céu? Peixinhos, sobe. E os peixinhos subiram, irmãos, em cardumes. E quando eles lançaram então a rede cai. E quando eles fazem um arrasto ali daquela rede, irmãos, era tanto peixe que as redes já estavam ali a ponto de se quebrar. E eles chamam então: vem aqui aos companheiros lá da cooperativa, venham aqui porque é muito peixe, vamos pegar esses peixes. E eles estavam maravilhados, admirados com o que Jesus estava fazendo. Ou seja, no coração deles a pergunta é: quem é este que tem poder sobre os peixes do lago? Quem é esse que tem poder sobre a criação? Quem é esse que, quando fala e nós cremos no que ele fala, ele nos faz ver coisas maravilhosas? Irmãos, atente aí comigo na sua Bíblia. Irmãos, aconteceu ali, depois de eles terem colocado a sua confiança nas palavras de Jesus, duas coisinhas. A primeira coisa foi a pesca maravilhosa. A pesca aconteceu a ponto de ser preciso chamar outros para pegarem a quantidade de peixe que eles tiraram. Mas aconteceu algo de mais espiritual. Aconteceu algo ali que Pedro teve os seus olhos abertos. Não era só um homem que estava falando e, na base da estatística e da probabilidade, disse: vai lá, eu acho que vai dar certo. Era Deus controlando todas as coisas. E Jesus então manda ele ir, ele lança, os peixes vêm. Então Pedro olha agora para Jesus com um olhar diferente. Veja o que diz aí no versículo 8. Diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Irmãos, o que Pedro contemplou ali diante dos seus olhos não era apenas um mestre, mas era o próprio Deus encarnado que estava diante da presença dele. Ele reconhece Jesus como Senhor, ele se prostra, reconhece a sua pecaminosidade, o seu pecado, a inclinação mal do seu coração e diz: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, afasta-te de mim, sai de perto de mim, porque eu sou pecador. Deixa eu dizer uma coisa, porque é bem comum no agir de Deus. Quando Deus, ele revela o seu poder às nossas vidas, é muito comum que o nosso coração seja invadido por uma sensação de pecado na nossa vida. Todas as vezes que Deus permite uma experiência poderosa, uma experiência real com Ele, de poder, em que de fato observamos ali a mão de Deus agindo na nossa vida, agindo para manifestar o seu poder, o que é que acontece? É tomado por uma sensação de que somos pecadores. Uma sensação, irmãos, que não podemos abrir os lábios para falar o nome de Deus. Veja o que aconteceu lá em Isaías, capítulo 6,
no versículo de número 5. Observe aí na sua Bíblia, diz assim o texto sagrado, livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5. Para a gente entender o contexto, Isaías estava contemplando o trono do Senhor, ele diz assim, ó, Deus dá em visão essa contemplação, Isaías diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos... Percebam a semelhança entre a experiência de Isaías e a experiência de Pedro. Os dois contemplaram o quê, irmãos? A grandeza de Deus, o poder de Deus, e o seu coração foi cheio de quê? De sensação de pecado. O avivamento, irmãos, que Deus pode operar nas nossas vidas, a começar na nossa vida. Primeiro revela Jesus aos nossos corações. E a consequência dessa revelação é revelar quem nós somos. Quem de fato nós somos. Que o nosso coração está inclinado a não querer as coisas de Deus. Que o nosso coração está inclinado a amar e a viver para as coisas desse mundo e não para as coisas de Deus. E a Bíblia chama isso de pecado. A Bíblia chama de pecado a transgressão da vontade de Deus. Ou seja, fazer aquilo que Deus não quer que nós façamos. Desobediência. Comer do fruto proibido todos os dias. Deus diz, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E todos os dias nós estamos comendo. Reconhecer essa pecaminosidade. E ao reconhecer essa pecaminosidade, irmãos, reconhecer também o juízo que está sobre a nossa vida. Porque Pedro diz, retira-te de mim. Por quê, irmãos? Porque na presença de Deus não pode haver pecado. Nosso Deus é tão santo que ninguém em pecado pode estar diante da presença dele. Aí você diz, pastor, então quem é que pode estar na presença dele? O Senhor? Eu mesmo não. Eu sou o maior de todos os pecadores, diria como Paulo. Sabe por quê? Como é que nós podemos estar na presença de Deus, irmãos? Quando Jesus nos santifica, quando o sangue de Jesus está na nossa vida, quando nós não vivemos mais confiando nas nossas obras, mas confiando na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Então eu posso estar na presença do Senhor, e não com orgulho, mas eu posso estar na presença do Senhor em humildade, dizendo, eu sou dependente de Cristo, sem Jesus eu não sou nada, se eu não estiver em Cristo Jesus, Deus não vai ouvir minhas orações, se eu não estiver em Cristo Jesus, eu não posso ter paz com Deus. E Pedro olha para Jesus diante da revelação do poder e diz, retira-te de mim, Senhor, porque aqui é Deus que está aqui, é o Senhor, o Kyrios, o Senhor que reina sobre todas as coisas. Irmãos, aqui nós aprendemos algumas coisas. Em nossas dificuldades, Jesus vê uma oportunidade para revelar o seu poder. Eu não sei qual é a dificuldade que você está tendo, não sei, mas eu quero lhe dizer que a dificuldade que você está passando é para que Deus possa manifestar o poder na sua vida. E você contemplar quem você é. E você poder se deixar levar pelo resultado. Que uma contemplação verdadeira do poder de Deus acontece na nossa vida. Eu não entendo alguns testemunhos do poder de Deus que não nos muda. Não sei. Às vezes as pessoas contemplam a Deus. Eu tive uma experiência com Deus. Continuam na mesma vida de pecado. No mesmo prazer pecaminoso de sempre. Irmão, será que a experiência é real com o poder de Deus? Será que temos visto de fato a mão poderosa do Senhor? Que nos muda, que nos leva a estar mais junto dEle, que nos leva a querer o envolvimento com a beleza e a sabedoria de Deus. Será que é aí esse poder que nós temos visto, irmãos? Devemos agir sobre as palavras de Jesus, sob as palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus, irmãos, elas requerem de nós fé. Jesus disse, lança a rede. Lançam a rede. Lancem, e eles lançaram. Não tem peixe, mas eu vou lançar. Talvez a dificuldade que você esteja encontrando para pregar o Evangelho seja porque você acha que vai depender de você e não das palavras de Jesus. Se Jesus diz a você, lance a rede, igreja, nós precisamos lançar.
e esperar que Deus, na sua providência, coloque os peixinhos para virem até a rede. Você não tem poder de trazer os peixes à rede, porque quem traz os peixes à rede é Deus, mas você tem o dever de lançar a rede. Tem gente que diz, não vou mais pregar não, não vou mais evangelizar não, não falo mais de Jesus não, vou lavar minhas mãos. Deixa de lançar a rede, deixa de crer nas palavras de Jesus. Irmãos, ao lançar a rede, precisamos orar e pedir, Senhor, faça-se a tua vontade. Tu és quem coloca os peixes na minha rede, é o Senhor quem enche as redes, é o Senhor quem faz as redes, irmãos, ficarem a ponto de estourar, não sou eu. E eu louvo a Deus, irmãos, porque eu tenho plena convicção disso, senão eu já tinha abandonado o ministério. Porque às vezes não vê tantos resultados visíveis, né? A gente não vê tantos resultados. Mas, irmãos, eu sei que Deus é soberano e é Ele quem traz os peixinhos para a rede. E você precisa crer nisso. Você não pode desistir. Você não pode abandonar, não vou mais falar, fale. Lance a sua rede. Confie que Deus pode encher as redes e Ele vai encher se Ele quiser. Você tem pregado aos teus pais, você tem pregado aos teus filhos, você tem, no momento de dormir, conversado com o teu cônjuge acerca do Evangelho de Cristo Jesus. Não desanime diante dos obstáculos, porque os obstáculos, irmãos, estão debaixo do cuidado de Deus, como estava, irmãos, aquela escassez de peixe naquela noite. Nós precisamos entender isso, que nosso Deus é soberano. Entendendo isso, nosso coração não vai desanimar. Jesus tem poder para trazer, irmãos, os peixes à rede. Se você tem agido pela fé nas palavras de Jesus, confie, porque as palavras de Jesus são o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. As palavras de Deus, as palavras de Jesus. Por fim, irmãos, no último momento do chamado de Deus para o envolvimento com a sua missão, nós vemos também algo interessante. E aí nós vemos no terceiro momento que Jesus ele revelou uma vocação superior aos discípulos. Primeiramente, ele revela a necessidade das multidões. Depois, ele revela o poder de Deus. Ele desvenda Deus para aqueles pescadores. E, por fim, o que é que acontece? Jesus revela uma vocação superior. Uma vocação maravilhosa à vida daqueles discípulos. Aqueles pescadores, eles eram profissionais da pesca. Todo o mantimento, todo o seu sustento vinha da pesca, daquilo que eles realizavam. Como já falamos, eles ganhavam melhor do que os agricultores, do que aqueles que plantavam. Então, não pense você que porque eram pescadores, eram homens pobres. Eles podiam ser simples, mas pobres e miseráveis não eram. Eles tinham uma condição social confortável, uma condição social que dava a eles a condição de viver tranquilamente. E como ali havia uma família e uma cooperativa, é possível que os ganhos fossem muitos, todas as vezes que eles faziam a pesca. Irmãos, diante do milagre que Jesus realizou, eles ficaram admirados de uma maneira tal, que a grandeza do que Jesus fez com que eles olhassem para a sua condição social, fez com que eles olhassem para a sua profissão e disserem, nada disso se compara a seguir esse homem, a estar ao lado desse homem, ao me envolver na obra de Deus e no reino de Deus. O que foi que eles contemplaram, além do poder de Deus em Jesus? Eles contemplaram uma vocação superior. Eles viram que ser pescador, estar bem socialmente, economicamente bem, não era tudo. Que melhor do que isso, e superior a isso, era estar ao lado daquele que tem palavras de vida eterna. Que melhor do que viver na confiança do que eu posso realizar no meu trabalho, é viver na confiança da graça de Deus, do favor de Deus, que cuida das nossas vidas, irmãos. Aí você diz, pastor, e o que é essa graça que esses discípulos passaram dali então a viver? Vamos por parte, vamos entender aqui o que é que aconteceu. Versículo 9 diz assim, observe aí na sua Bíblia, versículo 9, 5:9. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, de Pedro, e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão,
Não temas, doravante serás pescador de homens. O que é que Jesus faz agora? Diante da contemplação do poder de Deus, Jesus diz: vem agora e me segue, porque agora vocês vão pescar homens. Porque agora vocês vão lançar a rede não mais para pegar peixinhos. A profissão de vocês agora vai ser mudada. Vocês agora vão pescar homens para o reino de Deus. Observe o conflito que aqui possivelmente tenha gerado no coração daqueles homens. Eles eram profissionais e significava o seguinte: agora eu não vou mais depender da minha pescaria. Agora eu vou depender de quê? Do que esse homem, Deus, Jesus, tem a dizer e tem a fazer. Irmãos, quando nós contemplamos o poder de Deus, o nosso coração é invadido de um desejo de seguir a Jesus e não mais confiar naquilo que a nossa mão, naquilo que o nosso braço pode fazer, mas confiar no que Deus pode fazer. E essa chamada de Jesus aqui a ser pescadores de homens é também uma chamada a viver debaixo da graça de Deus. E para você entender bem o que é a graça de Deus nessas circunstâncias, lembre do que Jesus diz aos seus discípulos, quando eles estavam ansiosos acerca da comida e da bebida e com que iriam viver. Jesus diz: olhai as aves do céu. Olha as aves do céu. Quantas vezes vocês veem os pardais ajuntando em celeiro? Quantas vezes vocês veem os pardais caindo na rua de fome porque não tinham o que comer? E por que eles não morrem de fome? Eles não morrem de fome porque o Pai graciosamente os sustenta. Porque o Pai todos os dias provê o alimento para eles. Será que vocês que são filhos de Deus, será que vocês que decidiram seguir a Deus e fazer a obra de Deus, será que Deus não teria bem mais cuidado por vocês do que tem pelo um pardal? Então por que vocês seguem a Jesus e ficam titubeando, medrosos e duvidando? Eita, vai me faltar alguma coisa. Você está debaixo da graça de Deus. Você está debaixo da graça daquele, irmãos, que nos mostra na revelação que um justo, nunca vi um justo a padecer necessidade. Nunca vi um justo a mendigar o pão, a dizer: ai, vai me acabar tudo. O injusto sim, mas o justo não. Jesus ainda diz: olhai os lírios do campo. Quem pode se vestir como um lírio do campo? É o Pai quem veste o lírio do campo. E o que é isso? Graça de Deus. Por isso diz Jesus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, vai ser colocada sobre a vida de vocês. Dependam da graça de Deus, contemplar o poder de Deus, ouvir o convite de Jesus, irmãos, é enxergar uma vocação maior, uma vocação que nos chama, irmãos, a depender primeiramente do cuidado de Deus sobre nós, que diz a você nessa noite, que diz a mim: lance sobre mim as vossas preocupações, porque eu tenho cuidado de vocês. Aqueles discípulos, irmãos, ao ouvirem a convocação de Jesus, eles simplesmente abandonam a sua vida. Veja aí o que diz no versículo 11, diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, ou seja, tiraram os barcos da praia, né, colocaram lá na areia, deixando tudo. Lucas aqui não detalha, mas nos outros evangelhos vai dizer que eles deixaram até mesmo o pai, deixaram a família, eles deixaram a profissão, deixaram a condição social que eles tinham e passaram então a seguir a Jesus dali em diante. Irmão, sabe o que é abandonar tudo aqui? É entender quem é Jesus, é ter uma visão de fato do poder de Deus. Por que eu perguntei a você inicialmente se você tem visto o poder de Deus na sua vida? Porque quando a gente contempla o poder de Deus de verdade, irmãos, nós abandonamos tudo. Nós vivemos nesse mundo aqui, mas nada nesse mundo é tão precioso como seguir a Jesus. E a gente de fato abandona os nossos barquinhos, abandona a nossa família, e passamos a viver agora para Cristo Jesus. Isso me faz lembrar o dia que eu saí de Macaparana com uma cama velha e com um criado mudo. Se você não sabe o que é um criado mudo, é uma bancadazinha que fica ao lado da cama. E vim para João Pessoa.
E uma pessoa chegou para mim e disse bem assim: você sabia que teólogo, que teologia e ser pastor não enche barriga de ninguém? E as pessoas ficavam dizendo isso para tentar me desmotivar, mas eu sabia que não eram as pessoas, irmãos. Que a gente não vê só as palavras, a gente sabe quem está por trás das palavras, né? A gente sabe quem é aquele que quer nos fazer parar na caminhada. A gente sabe quem é aquele que quer desanimar o nosso coração. A gente sabe de quem é aquele que arrebata a palavra dos nossos corações nessa noite, que a gente está aqui como se estivesse sei lá onde, sem prestar atenção no que está sendo dito. E a gente sabe de onde vem tudo isso. A nossa luta não é contra carne ou sangue, né? Nossa luta é espiritual. Espiritual. E eu lembro, irmãos, quando abandonei tudo e vim embora. Eu vou embora. Meus pais queriam que eu seguisse outra carreira, mas eu tinha entendido uma coisa, irmãos: o poder de Deus. E sabe onde foi que eu vi o poder de Deus? E você pode ver o poder de Deus nessa noite? Naquele dia, lembra daquele dia que a palavra ressoou no teu coração? E você que vivia para si mesmo, vivendo a tua vidinha, achando que estava tudo muito bem, Deus reverte tudo, Deus transforma o teu coração, tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Coloca prazer em coisas que outrora você não tinha prazer. E você vivia para si mesmo, e hoje você vive para Deus, e você sabe que você encontrou o sentido da vida, e você encontrou algo de mais sublime, e você ouviu uma voz mais poderosa do que a voz do mundo, e você hoje morre por essa voz, e você vive por essa voz, e você vive por esse Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Poder de Deus, que pastor não pode realizar, que paredes não podem realizar, e que se você ainda não contemplou o poder de Deus para se envolver na missão de Jesus, Deus te dá a oportunidade nessa noite de você se envolver, de você ver o poder de Deus, de você sentir aí no seu coração, esse coração velho de pedra, sendo trocado por um coração de carne. E eu gostaria de fazer uma oração por você nesse instante. Gostaria de orar pela sua vida. Curva sua cabeça, curva sua fronte nesse momento.